Bom, vamos então resolver alguns exercícios sobre aplicações das derivadas. Eu vou resolver dois. Normalmente gosto de fazer um com uma figura no plano, outro com uma figura no espaço, para ter um bocadinho de variedade. Aqui temos a vedação de um terreno. Vamos começar aqui com o exercício 16. Portanto, o avô do Vítor ofereceu um terreno retangular junto ao rio, mas impôs uma condição. O Vítor só poderia utilizar 400 metros de rede para os três lados do retângulo que têm que ser vedados. Quais devem ser as dimensões do retângulo, de modo que a área seja máxima? Portanto, se eu chamar este x e este y, preciso na mesma de duas incógnitas, a minha área vai ser x vezes y e, claro está, vou precisar de isolar aqui uma das incógnitas para podermos depois calcular o máximo desta função. Bem, eu sei que ele só pode utilizar 400 metros de rede. E estes 400 metros de rede correspondem a 2x mais y, certo? Porquê? Porque neste caso este y aqui não tem rede, está bem? A parte está virada para o rio. Então daqui isolamos o y, dá 400 menos 2x. História do costume, está bem? E agora o que é que vamos fazer? Chegamos aqui ao sítio onde está o y e substituímos por 400 menos 2x e ficamos com a função da área que é 400x menos 2x ao quadrado. E agora queremos descobrir o máximo. Recordem da última aula como é que a gente fazia para descobrir o máximo de uma função? Derivávamos essa função, 400 menos 4x, igualávamos a zero. Os zeros da derivada aqui claramente dá x igual a 100. E agora construímos o quadro de sinais. Claro, como o x é uma distância, ele tem que ser maior do que zero. Depois temos o 100 e no máximo pode ir até 200, porque eu gasto x de um lado e x do outro, até nem chega a atingir este valor. Portanto, aqui até podemos meter isto, porque não, são valores que o x não pode assumir, senão não ficávamos com um retângulo. E agora aqui o a', aqui o a. Se repararem, esta é uma função, é uma reta a descer. Portanto, primeiro é positivo e depois é negativo. Se têm dúvidas, coloquem na calculadora com esta janela. Portanto, a área sobe e depois desce. Aqui vai ter o máximo. Então, as dimensões do retângulo, de modo que a área seja máxima, o x tem que ser 100, ou seja, a largura tem que ser 100, e o comprimento, como é 400 menos 2 vezes 100, este comprimento tem que ser 200. Estão a ver? E voltámos a fazer a mesma coisa que já tínhamos feito nas funções racionais, duas incógnitas, uma isola a outra, e depois o que fizemos a seguir foi calcular os valores, calcular o máximo com a derivada, derivando, igualando a zero e construído o quadro de sinais. Eu tenho aqui já mais um preparado, este é o exercício 200, o exercício 20, que tem aqui um cilindro que está dentro desta esfera que tem 20 metros de raio. Portanto, o que acontece neste caso, na primeira situação, eles querem que a gente mostre que o volume do cilindro, em função da altura, é dado por aquela expressão. Bom, o volume do cilindro é a área da base, que é πr ao quadrado vezes a altura. Ora, o meu r será este valorzito aqui. O que é que eu posso fazer neste caso? Para descobrir aqui o r, para conseguirmos isolar o r, eu tenho aqui um triângulo retângulo, em que este cateto vale h sobre 2 e esta hipotenusa vale 20. Ou seja, pelo teorema de Pitágoras, fico com 20 ao quadrado, que é 400, igual a h sobre 2 ao quadrado mais o r ao quadrado. Ou seja, no fundo, o r ao quadrado dá 400 menos h ao quadrado sobre 4. Está bem? Porquê h ao quadrado sobre 4? Porque o h ao quadrado dá h ao quadrado e o 2 ao quadrado dá 4. E eu posso trocar agora aqui este r por 400 menos h ao quadrado sobre 4. E já tenho a expressão que está aqui. Está bem, o h está no final. Eu podia passá-lo para o início, mas no fundo é a mesma coisa. Aliás, eu até vou simplificar um bocadinho esta expressão. Fica 400πh menos h ao cubo π sobre 4. Porquê é que eu estou a fazer estas simplificações? Já há pouco as fiz, que é para agora conseguir responder à 20.2, em que queremos determinar a altura do cilindro de modo que o volume seja máximo. Portanto, vou ter que derivar, igualar a zero e construir o quadro de sinais. Portanto, o meu v' neste caso, eu vou apagar isto. Portanto, o meu v' neste caso vai ser, recordo que isto dá 400πh menos h ao cubo π sobre 4. Portanto, dará 400π menos 3h ao quadrado π sobre 4. E agora vou ter que isolar aqui o h. Portanto, eu fico com, para calcular os zeros, menos 3h ao quadrado π sobre 4 igual a menos 400π. Se eu passar o π a dividir, ele corta. O menos também pode cortar. Posso passar o 4 a multiplicar, que dá 1600, e o 3 a dividir.
Tá? E ficamos com h igual a raiz quadrada de 1600 sobre 3. Até podemos aqui depois utilizar uns arredondamentos para conseguirmos chegar ao valor certo, a este 1600 sobre 300. O quadro de sinais volta a começar em 0 e acaba em 40. A altura no máximo é 40, porque será igual ao diâmetro da esfera. Claro que, mais uma vez, nem o 40 nem o 0 fazem sentido aqui. E esta raiz de 1600 sobre 3, tudo dentro da raiz. E agora, se repararem, V', se forem à calculadora e meterem esta função, isto é uma parábola com concavidade voltada para baixo. Já agora eu esqueci de uma coisa. Aqui eu devia ter colocado o mais ou menos. Porquê é que eu não coloquei o mais ou menos? Porque o h é uma distância sempre positiva. Portanto, ela vai ser, tenho aqui os dois zeros, negativa e positiva. Positiva aqui, negativa a seguir. A função sobe e depois desce. Volto a dizer, confirmem isto na vossa calculadora. A função vai ter aqui um máximo. Então o valor do h, de modo que o volume seja máximo, será, eu já vou calcular aqui na calculadora, a raiz de 1600. Raiz de 1600 sobre 3 dá 23,094. Treinem estes exercícios. São muito importantes porque, mais uma vez, são muito comuns em testes. O que é que vocês têm que fazer? Normalmente há duas incógnitas. Isolar uma incógnita em função da outra e substituir na função que pretendem calcular. E depois a história do costume. Derivar, igualar a zero e construir o quadro de sinais. Tá? Espero que tenham gostado desta aula. Na próxima aula já começamos com as propriedades, operações com funções. Fiquem bem.